Basta pesquisar o canal Áudio Novel Imperial no YouTube, clique em se inscrever, ative o sininho para receber as notificações. Capítulo 91 Quando tudo se encaixa 4. Um dia antes do meu encontro com Ryan. Sentado dentro de um café, franzindo a testa, examinei os arquivos que Smalsnak havia me enviado. Honestamente, embora eu tenha provocado e abusado bastante de Smalsnak, não pude negar o quão capaz ele era. Em um dia, eu tinha todos os pequenos detalhes sobre Lucius que eu poderia esperar ter. Dos membros mais altos aos membros mais baixos. Eu tinha informações sobre basicamente todos. Se isso não fosse tudo, Smalsnak também me enviou uma longa lista de informações sobre as guildas com as quais eles não se davam bem. E enquanto eu olhava através de sua guilda inimiga, um deles chamou minha atenção. Espada de Luz. Outra guilda com classificação de ouro localizada não muito longe de Lucius. No entanto, em comparação com as outras guildas com as quais Lucius teve conflitos, sua inimizade contra Lucius não era realmente entre os mestres da guilda. Na verdade, eles não tiveram nenhum problema significativo um com o outro. No entanto, uma informação me chamou a atenção. Conflito entre os filhos dos mestres de guilda de ambas as guildas. Jacob Hyde e Nolan Valdeu. Foi uma notícia muito interessante. Muito interessante. O conflito não era entre os dois mestres da guilda, mas sim entre seus filhos e ou mais como os herdeiros da guilda. Além disso, ao examinar as informações sobre seus conflitos, um sorriso apareceu em meu rosto. Um plano já havia começado a se formular dentro da minha mente. Sem pausa, descartei todos os outros arquivos, exceto o de Lucius e Sword of Light. Eu tinha decidido que eles agora seriam meu foco principal. Tirando um pedaço de papel, desenhei 2 círculos. Um sinalizando Lucius e o outro sinalizando Espada de Luz. Como um mapa mental, desenhei pequenos galhos saindo de cada círculo. A cada galho, eu fazia pequenas anotações. Assim, pelas próximas 2 horas, desenhei continuamente diferentes galhos saindo de cada círculo. Logo o papel estava cheio de galhos e uma enorme teia de informações foi detalhada nele. Abaixando minha caneta, respirei fundo. Eu estava acabado. Eu escrevi tudo de importante sobre ambas as guildas e distribuí as informações na esperança de encontrar o máximo de links possível entre as duas e no meio do caminho, encontrei o que queria. O único elo que me permitiria executar meu plano com perfeição. Ele. Rindo, eu mordi a ponta da minha caneta. Se tudo correr como eu previ, Lucius esquecerá completamente tudo sobre Ryan e seu potencial, permitindo que eu o recrute pacificamente. Mais uma vez olhando para o mapa mental, um sorriso apareceu em meu rosto. Tudo estava começando a se encaixar. Meu objetivo não era destruir uma guilda de ouro. Não, isso traria muita atenção desnecessária. Meu objetivo agora era mudar seu foco atual. Redirecionou para longe de Ryan, mas para outro lugar. Colocando o mapa mental de lado, mandei uma mensagem para Smalsnak e pedi a ele para comprar algumas coisas. Em seguida, enviei a ele 4 fotos com instruções. Enviar. Enviando as fotos para Smalsnak, peguei o perfil de Ryan e verifiquei sua situação atual. Logo, meus olhos pousaram em uma informação importante. Target marcou um encontro com Lucius na casa-alvo em 25 de novembro de 2055 de manhã cedo. 25 de novembro? Não é amanhã? Verificando a data, percebi que amanhã Ryan teria um encontro com Lucius. Isso funciona. Pausando e verificando meu telefone, percebi que amanhã era o momento perfeito para eu começar o plano que eu havia elaborado. Percorrendo meu telefone, rapidamente reservei um trem aéreo para amanhã. Limpando minha mesa, levantei-me e saí do café. Acho que não vou dormir esta noite. De volta ao presente. Meus amigos, que tal tentarem me recrutar? Eu sou muito bom com a espada.
Enganchando meus braços em torno dos dois indivíduos vestindo ternos pretos, eu pisquei para eles. Quem é você, KHH? Estupefatos, os dois indivíduos tentaram virar a cabeça para me ver melhor, porém. Sorrindo, aumentei o aperto em seus pescoços. Como se eu fosse deixá-los ver meu rosto cheio de charme. KKKK. Sentindo o aperto em seus pescoços aumentar, os dois lutaram para respirar. Desesperados, usando os dois braços, eles tentaram puxar meu braço para longe de seus pescoços. À medida que puxavam, veias apareciam em suas testas. No entanto, apesar de quanto eles lutaram, meus braços não se mexiam. Com o passar do tempo, mais fraca a luta deles se tornou e quando eles estavam prestes a desistir, um dos dois indivíduos avistou algo escondido sob uma das mangas dos meus braços. Um emblema de um touro com uma cruz. E assim que ele viu o emblema, o ar ao seu redor se intensificou e ele liberou totalmente sua pressão. Quase como se ele tivesse recuperado toda a sua energia. Esforço inútil. Percebendo a mudança, balancei a cabeça. Agora que eu estava classificado, essa pressão tão baixa nem me fazia cócegas. Abaixando a cabeça, olhei para os dois homens entre meus braços. Pessoal, deixe-me ser honesto com você. Estou muito pobre no momento, por favor, fale bem do seu chefe. Eu realmente não posso me dar ao luxo de ficar desempregado no momento. Lutando para falar, um dos dois indivíduos olhou para mim e disse: KH, eu sei quem sem você. HM? O quê? Abaixando a cabeça para entender melhor o que eles estavam dizendo, olhei inocentemente para os dois indivíduos entre meus braços. Seus rostos agora estavam incomparavelmente vermelhos. Street KHH. Quando minha carranca se aprofundou, abaixei minha cabeça ainda mais. Gay fala alguma coisa, não consigo te ouvir, Não ouvindo nada, olhando para eles, logo noto que seus olhos ficaram brancos. Eles desmaiaram. Soltando meu aperto sobre os dois indivíduos, seus corpos caíram no chão com um grande baque. 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 Coçando a cabeça, olhando para os dois indivíduos no chão, não pude deixar de dizer: acho que o segurei um pouco apertado demais. Com eu sendo um posto mais alto do que eles estavam totalmente indefesos. Acho que as patentes fazem muita diferença e quero dizer, eles não conseguiram nem resistir ao meu aperto. Com isso, um sorriso apareceu em meu rosto quando olhei para Ryan, que estava escondido atrás de sua mãe. Vocês estão bem? Vendo-me olhar para eles, a mãe e o filho estremeceram ligeiramente. Sorrindo desculpando-me, estendi minha mão para ajudá-los a se levantar. Sinto muito que você teve que ver isso. Olhando cautelosamente para minha mão, a mãe avançou e escondeu Ryan atrás dela. Vê você, o que você quer de nós? Sem me importar com a apreensão deles em relação a mim, olhei para Ryan que estava escondido atrás de sua mãe e disse sem jeito: bem, e como devo dizer isso, também estou aqui para recrutar Ryan. Você é igual a eles. Olhando e apontando para mim, a mãe de Ryan o abraçou desesperadamente. Tentando protegê-lo. Por favor, não entenda mal. Por favor, ouça minha oferta primeiro. Percebendo que a situação estava piorando, levantei minhas mãos e recuei. Era melhor se eu não forçasse. Enquanto ainda segurava Ryan entre os braços, a mãe falou: não aceitaremos nenhuma oferta. Por favor, saia. Ok. Vendo como eles eram hostis comigo, saí de casa. Eu sabia que negociar com eles no momento acabaria sendo infrutífero. Vou deixar isso aqui. Dê uma olhada se tiver tempo. Mas claro, só porque eu estava saindo não significava que eu estava desistindo. Tirando um arquivo do meu espaço dimensional, coloquei-o no chão. Olhando para Ryan e sua mãe, apontei para o arquivo. Caso você esteja entediado, deixei o contrato que estava planejando oferecer a Ryan.
Se você optar por aceitar minha oferta, ligue para o número que deixei dentro dos papéis. Se desejar recusar, ignore tudo o que aconteceu e embora eu tenha que dizer que trabalhar comigo seria muito melhor do que trabalhar com Lucious. Terminado o que queria dizer, agarrando os dois indivíduos no chão, abri a porta com o pé e saí. Tudo bem, já desperdicei o suficiente do seu tempo. Adeus agora. Clank. Fechando a porta atrás de mim, um leve sorriso apareceu em meus lábios. Olhando para os dois indivíduos em meus braços, balancei minha cabeça e os trouxe comigo. Eu ainda tinha um uso para eles. Capítulo 92 Enquanto tudo se encaixa 5. Caixa, sede. Ufa, ufa, ufa. Sentada na minha mesa, soprei a franja do meu cabelo. Enquanto fazia isso, de vez em quando, checava meu telefone. Nada ainda, hein? Após 10 minutos verificando continuamente meu telefone, suspirei. Parece que as coisas estão progredindo mais lentamente do que eu previ. O que você está fazendo? 1. Cobra pequena. Olhando para Smalsnak que tinha acabado de chegar, eu me inclinei para trás na minha cadeira e continuei a soprar a franja do meu cabelo. Percebendo minha atitude, Smalsnak nem se incomodou em perguntar o que eu estava fazendo. Tudo com a guilda Lucious foi resolvido? Checando meu relógio, sem olhar para Smalsnak eu disse. Ainda não, deve ser em breve. Em quanto tempo? Pensando um pouco, eu disse, eu diria que em cerca de 1 hora? Erguendo a sobrancelha, Smalsnak não pôde deixar de perguntar 1 hora? Então tudo o que está acontecendo lá fora é por sua causa. Com meus olhos meio abertos, eu olhei brevemente para Smalsnak. Eu acho que você poderia dizer isso. Franzindo a testa, Smalsnak fez uma pausa antes de dizer. O que diabos você fez? É uma longa história. Voam. Tocando no meu telefone, um enorme tabuleiro de xadrez apareceu diante de mim e de Smalsnak. Gostaria de uma partida de xadrez enquanto conto? Para ser sincero, estou prestes a desmaiar de tédio. Olhando para o tabuleiro de xadrez, Smalsnak suspirou e sentou na minha frente. Xadrez? Regras regulares? Sim. Tudo bem. Acenando com a cabeça, Smalsnak olhou para o tabuleiro de xadrez diante dele. Ele estava usando as peças pretas no momento, então ele teria que começar depois que eu movesse minha peça. Então, me diga o que você fez? O que eu fiz? Olhando para o tabuleiro de xadrez por um breve momento, olhei para Smalsnak e sorri. Eu apenas movi as peças uma de cada vez. Franzindo a testa, Smalsnak não pôde deixar de balançar a cabeça. Não sei o que você quer dizer com isso, mas você realmente tem um complexo de xadrez. Eu tenho? Eu acho que você não está errado? Surpreso por um momento, não consegui encontrar palavras para refutar sua afirmação. Agora que eu pensei sobre isso, eu realmente fiz, não é? Desde o nome e estrutura da guilda até a maneira como eu falava. Fiz muitas referências ao xadrez. Acho que eu realmente tinha algum tipo de complexo de xadrez. Tac. Suspirando, movendo meu peão para frente, eu sorri. Vamos começar. Parados na fila, do lado de fora de um sedã preto, estacionado abaixo de um alto arranha-céu, 5 indivíduos vestindo ternos pretos e óculos escuros estavam de pé. Cada indivíduo olhou vigilantemente para os arredores, pois ninguém se atrevia a falar uma palavra um com o outro. Era evidente que eram profissionais. Clank. Saindo da entrada do arranha-céu, um jovem vestindo uma camiseta de grife e calça preta foi direto para o sedã preto. Enquanto ele descia as escadas em direção ao sedã, os guarda-costas não puderam deixar de notar um porte elegante e orgulhoso saindo do corpo do jovem. Quase como se ele fosse uma fênix solitária e intocável. Acenando com a cabeça para os guardas, o jovem abriu a porta do carro e entrou. Após sua entrada,
por todos os lados, os guardas também entraram no carro. Sentado na frente, usando luvas brancas, o motorista do carro se virou e sorriu educadamente para Nolan. Jovem mestre, onde você gostaria de ir? Brincando com seu telefone, Nolan disse desinteressadamente. Não tenho certeza, você tem alguma sugestão? Sorrindo, o motorista disse. Jovem mestre Nolan, de acordo com algumas fontes, parece que Jacob da Guilda Luxioso está atualmente hospedado no Barolar na rua Pautor, não muito longe daqui. Ouvindo as informações, tirando os olhos do telefone, um sorriso apareceu no rosto de Nolan. Jacob está aí, Isso é realmente interessante, certo? Vamos lá. Assentindo com a cabeça, um traço de diversão apareceu nos olhos de Nolan. Vou mostrar a esse bastardo por que ele não deveria ter mexido comigo. Sorrindo, o motorista balançou a cabeça e voltou a se concentrar no volante. Vão. Logo o carro acelerou silenciosamente na distância. Tac. Movendo um peão para frente, Smausnak olhou para mim e perguntou. Então você se disfarçou de motorista? Essa é a identidade de uma das pessoas que você me pediu para fazer uma máscara? Tac. Movendo outro dos meus peões, eu balancei a cabeça. Ponto em. Tac. Olhando para o tabuleiro de xadrez e ponderando por um segundo, Smausnak moveu um peão e acenou com a cabeça. Eu meio que entendo a essência da situação agora. Tac. Sem olhar para ele, nem mostrar qualquer sinal de choque, levantei minha sobrancelha e perguntei. O que você descobriu? Tac. Colocando outro peão para baixo, Smausnak olhou para mim antes de dizer. Seu plano é instigar um conflito entre as duas guildas, criando conflito entre os dois herdeiros. Dessa forma, ambas as guildas terão uma desculpa para lutar entre si. Tac. Colocando meu peão para baixo, eu sorri para Smausnak. Bem, você não está totalmente errado sobre o fato de que estou realmente tentando criar um conflito entre os dois, mas esse não é meu objetivo principal. Pausando, Smausnak olhou para mim e franziu a testa. Sério? Então o que é? Sorrindo, eu não respondi. Tac. Pegando o cavalo, movi-o para cima em forma de L. Você vai ver em breve. Após uma viagem de 20 minutos, chegando ao local, Nolan ao lado de seus 5 guardas saíram do veículo. O motorista também. Voam. 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 Conforme eles se aproximavam, a música alta e estrondosa vinda da boate reverberava por todo o ambiente, sacudindo o chão abaixo deles. Por favor, dê-me licença. Quando eles estavam prestes a entrar na boate, um indivíduo corpulento os parou na entrada. Por favor, forneça um ID. Ele. Quando um dos guardas estava prestes a protestar, levantando as mãos, Nolan balançou a cabeça e tirou uma identidade do bolso. Aqui. Entregando-o ao guarda, Nolan sorriu educadamente. Alguns segundos depois, voltando de ter verificado o cartão, o guarda o devolveu a Nolan, nervoso. Ah, Sr. Nolan, peço desculpas por não reconhecê-lo imediatamente. Haha, tudo bem, não se preocupe. Rindo, Nolan pegou o cartão de volta e foi em direção ao clube. Entrando na boate, Nolan olhou para a esquerda e para a direita até que finalmente, após alguns segundos, conseguiu avistar um jovem sentado no canto do local. Caminhando até o jovem, Nolan sorriu quando olhou para ele. Gostaria de te ver aqui, Jacob. Olhando para cima, um jovem bastante bonito com pele clara e sobrancelhas afiadas olhou na direção de Nolan. Reconhecendo-o, cerrando os dentes, ele cuspiu com ódio. Nolan. Hehe, faz tempo que não te vejo, amigo. Enquanto os dois se encaravam, faíscas apareceram entre seus olhos. Logo o ar ao redor da boate começou a ficar tenso. Nolan e Jacob só se conheciam há cerca de 1 ano. No entanto, durante aquele ano em que se conheceram, eles se perseguiram continuamente.
sempre tentando procurar problemas um para o outro. Seus conflitos não começaram particularmente grandes. Na verdade, a razão pela qual eles lutaram em primeiro lugar não foi nada particularmente emocionante. A razão pela qual eles não gostavam um do outro era simplesmente porque na época em que se conheceram, cada um estava com um amigo que tinha alguma inimizade com o amigo do outro. Naturalmente, uma vez que eram inimigos de seus amigos, eles também eram seus inimigos. Com isso, defendendo seus amigos, os dois ficaram do lado oposto um do outro. E assim eles se tornaram inimigos. E desde então, seus conflitos nunca terminaram. Como ambos eram herdeiros de uma guilda com classificação de ouro, seu orgulho era naturalmente inflado. Como tal, até que houvesse um vencedor claro entre eles, eles sempre estavam destinados a lutar um contra o outro. Assim, desde o primeiro encontro, eles sempre tentaram arranjar problemas um para o outro até que o outro desistisse ou admitisse a derrota. Levantando-se, a figura de Jacob, que era mais robusta e mais alta que a de Nolan, olhou para ele. Você veio aqui para se redimir de sua última perda. Erguendo a sobrancelha, Nolan olhou para Jacob. Sorrindo ele disse: Que perda! Eu me lembro claramente de bater em você. Lembra como você quebrou o nariz? Enquanto Jacob e Nolan ficavam frente a frente, suas auras se intensificavam progressivamente. Pare de inventar coisas. Oh! Eu me lembro de tirar fotos do seu eu patético. Se você quiser, posso mandá-las para você mais tarde. Você se atreve. Você acha que eu estou com medo de você? Voam. Voam. Logo, duas auras classificadas varreram a boate. Instantaneamente, a atmosfera ao redor do bar ficou tensa. Ambos os lados estavam atualmente em um impasse, mas nenhum se moveu. Todos que estavam no bar, sentindo a atmosfera, saíram ou se distanciaram de Nolan e Jacob. Ao redor deles, os guardas permaneceram firmes. Assim que ambos os lados estavam prestes a fazer um movimento, um som de clique sutil ressoou pelo espaço. Depois disso, toda a sala tingiu-se de branco por uma fração de segundo, quase como se um raio tivesse caído. Clique. Seguindo o som do clique, um braço voou no ar. Logo depois, a sala congelou. Ninguém disse uma palavra. Tudo aconteceu tão rápido que ninguém percebeu o que aconteceu e quem fez isso. Muito rápido. Coaafa. Logo um grito horripilante quebrou o silêncio enquanto Jacob segurava a área onde seu braço costumava estar. Jovem mestre Jacob. Em pânico, os guardas ao redor de Jacob imediatamente correram em sua direção. Tirando algumas poções, eles imediatamente as alimentaram na esperança de parar o sangramento. Você se atreve. Com os olhos vermelhos, segurando seu braço, Jacob olhou intensamente para Nolan. Seus olhos eram de puro ódio indiscutível. A intenção de matar permeou o ar. Espera que não fomos nós. Chocado, Nolan deu alguns passos para trás. Ele realmente não tinha ideia do que tinha acontecido. Em um momento Jacob estava parado diante dele, no próximo seu braço voou no ar. Como você ousa? Olhando para seus guardas, Jacob, usando sua única mão apontou para Nolan e gritou. Ataque-os, é uma ordem. Não me importa o que você faça, certifique-se de que ele morra. Sim. Atendendo à ordem de Jacob, os guardas atacaram instantaneamente. Estrondo. Logo uma explosão reverberou pelo clube enquanto poeira e detritos voavam por toda a parte. Ranger. Enquanto as explosões reverberavam por toda a boate e as duas partes brigavam, saindo pelos fundos da boate, vestindo um terno preto e luvas brancas, o motorista de Nolan saiu da boate pela porta dos fundos. Sorrindo, ele murmurou. Missão cumprida. Estendendo a mão sobre a cabeça, uma máscara lentamente saiu de seu rosto. Claia. Sob o luar, seu verdadeiro rosto foi revelado.
Sorrindo, o motorista de Nolan caminhou até uma área isolada de um estacionamento e removeu um grande lençol branco revelando uma moto preta lisa. Saltando para cima da moto, o indivíduo sentou-se na moto e saiu em disparada. Voou. Entretanto, enquanto ele se afastava com sua bicicleta, o que ele não notou foi uma pequena câmera secretamente escondida no canto da boate. Ele registrou tudo. Desde o momento em que saiu do prédio, até o momento em que tirou a máscara e o rosto por baixo dela foi revelado. Capítulo 93 Quando tudo se encaixa 6. HM? Espere aí. Assim que Smausnak estava prestes a colocar sua peça no chão, ele franziu a testa. Você acabou de dizer que uma câmera pegou você tirando sua máscara? Apoiando preguiçosamente meu queixo com o braço, assenti. Sim. Confuso, Smausnak inclinou a cabeça e franziu a testa. Isso não é ruim? Quero dizer. Vendo a confusão de Smausnak, antes que ele pudesse continuar, eu o interrompi. Bem, isso é se o que eles viram foi meu rosto real. Chegando a um entendimento, as sobrancelhas de Smausnak relaxaram. Ah, e então você não revelou seu rosto? Balançando a cabeça, apontei para o quadro. Instando para que ele continue. Você não se lembra das fotos que te mandei? As que você usou para criar várias máscaras para mim. Tac. Movendo uma das peças, Smausnak acenou com a cabeça. Sim. Ele fez. Embora não soubesse quem eram as pessoas nas fotos, Smausnak lembrou-se de ter recebido uma mensagem alguns dias atrás sobre a criação de algumas máscaras de pele. Com a tecnologia atual, criar máscaras tão detalhadas não demorou muito, então ele as fez prontamente no dia seguinte. Vendo que ele entendeu, eu disse letargicamente. Bem, eu estava usando 2 naquela época. Tac. Com um dos olhos fechados, movi meu bispo diagonalmente pelo tabuleiro. Entendo, e a quem a máscara pertence a outra? Ouvindo sua pergunta, eu não respondi imediatamente. Em vez disso, respondi com outra pergunta. Smausnak, quem você acha que ganha mais com o conflito entre Espada de Luz e Luxioso? Sendo respondido com uma pergunta, Smausnak pensou por um momento antes de dizer hesitantemente. Errer, quem ganha entre eles? Balançando a cabeça, eu sorri levemente. Tuti, não necessariamente verdade. Tac. Movendo uma de suas peças, Smausnak franziu a testa. Então quem? Sorrindo, olhei para ele e disse. Você já ouviu falar do termo "o louva a Deus persegue a cigarra" sem saber que o Papa Figo está atrás? Balançando a cabeça, parando e pensando por um momento, os olhos de Smausnak se arregalaram. Você não quer dizer? Tac. Sim. Sede luxuosa, 80º andar. Com vista para a cidade das janelas manchadas do prédio alto, um homem alto e musculoso entrelaçou os dedos atrás das costas. Uma aura fria e indiferente exalava de seu corpo. Olhando brevemente para o fundo do prédio, para as ruas movimentadas da cidade de Ashton, o homem alto falou friamente. Vitor, houve alguma notícia sobre as 2 pessoas que enviamos para recrutar aquele garoto que chamou minha atenção? Não, tentamos entrar em contato com eles, mas até agora não tivemos notícias deles. Parado a poucos metros do homem musculoso, um homem vestido com um simples terno cinza respondeu secamente. Ao ouvir a resposta, após uma breve pausa, as sobrancelhas do homem alto franziram. Estranho. Percebendo o pensamento do mestre da guilda, o indivíduo de terno cinza perguntou. Mestre da guilda, quais são suas ordens? Beng. Assim que o mestre da guilda de Luxioso, Patrick Hyde, estava prestes a falar, o som da porta quebrando reverberou pelo espaço quando um indivíduo vestindo um terno preto correu apressadamente para a sala com um relatório na mão. Relatório de emergência. Jovem mestre entrou em conflito dentro de uma boate.
Franzindo a testa, uma pressão invisível instantaneamente caiu sobre o indivíduo que acabará de entrar na sala. KKKK. Baque. Sentindo a pressão caindo sobre ele, o subordinado que acabará de invadir o escritório sentiu seus joelhos cederem ao se ajoelhar no chão do escritório. Obviamente irritado com a invasão repentina, Patrick cuspiu friamente enquanto olhava para seu subordinado. É melhor você ter um bom motivo para invadir meu escritório de repente assim. Como esta notícia é considerada uma emergência? Fale suas próximas palavras com cuidado. Gole. Engolindo um bocado de saliva, tremendo, o indivíduo começou a falar. Esse jovem mestre entrou em conflito e... Gole. Hesitando, engolindo mais um gole de saliva, o pobre homem continuou. Perde um braço no processo. Vauuon. Ban. Instantaneamente, uma tremenda pressão envolveu todo o espaço do escritório enquanto os móveis ao redor da sala foram destruídos em pó. Papéis voaram por toda parte e toda a sala tremeu. Tremendo, Patrick olhou para o subordinado ajoelhado e disse lentamente. Repita o que você disse, e conte-me tudo com cuidado. Sentindo o olhar de Patrick sobre ele, sem pensar duas vezes, o subordinado acenou com a cabeça. Sim. De acordo com o relatório, o jovem mestre Jacob entrou em conflito com Nolan Valdeu e filho do atual mestre da guilda Sword of Light. Franzindo a testa, a aura em torno de Patrick se dissipou ligeiramente quando ele disse. Espada de luz? Nolan. Continuar. Repetindo as palavras dentro de sua mente, balançando levemente a cabeça, Patrick gesticulou para que seu subordinado continuasse lendo o relatório. Ao ser instruído a continuar, sem pensar duas vezes, o subordinado instantaneamente começou a falar novamente. Sim, de acordo com os relatórios, como os dois estavam no meio de um conflito dentro da boate, do nada, alguém atacou Jacob. Mais uma vez, uma enorme pressão autoritária começou a emanar do corpo de Patrick. Oh! Desde quando Espada de Luz é tão impulsiva? E pensar que eles realmente ousaram fazer um movimento contra seu filho. Quanta ousadia de Espada de Luz! Parece que a Espada de Luz não considerou Lucius como um oponente. Cerrando os punhos com força, Patrick se virou para Victor, que estava ao lado e disse friamente. Convoque imediatamente todos os nossos membros de alto escalão e em uma semana, quero tudo preparado e prepare a papelada. Vamos declarar uma guerra de guilda contra a Espada de Luz. Chocado com a notícia, os olhos de Victor se arregalaram quando ele não pôde deixar de exclamar. Mestre da guilda. Com um rosto inexpressivo, Patrick mais uma vez olhou para a cidade abaixo dele. Não importa se o oponente é outra guilda de grau ouro, se você machucar meu filho, vou me certificar de devolver tudo com juros. Tac. Colocando meu peão no chão, olhei para Smausnak e sorri enquanto falava. E então o mestre da guilda de Lucius provavelmente se preparará para uma guerra de guilda. Surpresa, a mão de Smausnak, que estava segurando um peão, parou. Olhando para mim, ele não pôde deixar de perguntar. Uma guerra de guilda? Sim. Acenando com a cabeça, eu confirmei. Se tudo corresse de acordo com minhas previsões, assim que o mestre da guilda Lucius descobrisse o que havia acontecido com seu filho, ele sem dúvida começaria a se preparar para uma guerra de guildas. Isso era inevitável. Ele só tinha um filho. Agora que perdeu um braço, ele, sem dúvida, tentaria instantaneamente lutar contra o responsável por aleijar seu filho. E a única maneira que ele poderia fazer isso era através de uma guerra de guildas. Uma guerra de guildas era algo que o governo central estabelecia para resolver legalmente os conflitos entre as guildas. Como vários conflitos entre guildas no passado levaram a muitas mortes, o governo central não teve escolha a não ser estabelecer guerras de guildas como um meio de permitir legalmente que as guildas lutassem entre si sem sofrer baixas. Essa configuração foi feita especificamente para evitar mortes, já que no momento a humanidade não podia perder mais guerreiros talentosos.
Com a pressão vindo de todos os lados, quanto mais heróis eles perdessem, pior eles seriam. Portanto, depois de muitas discussões, o governo central criou um sistema chamado Guerras de Guildas. Nas guerras de guildas, como o nome sugere, as guildas competiriam entre si. E esse conflito seria todo feito dentro de um mundo virtual. Depois de investir bilhões e bilhões de o governo central conseguiu criar uma máquina virtual de última geração capaz de replicar 99,99% da realidade. O mais próximo da realidade até hoje. Através da luta no mundo virtual, as guildas podem competir umas contra as outras sob regras justas sem perder nenhum membro de sua guilda. O vencedor da guerra de guilda ganharia algo que foi acordado antes de se envolver em uma guerra de guilda. Além disso, com o governo central atuando como intermediário, não havia necessidade de temer que a outra parte não cumprisse os termos acordados. Você tem certeza que ele vai declarar uma guerra de guilda tão de repente? Smausnak, que estava mais uma vez confuso, olhou para mim e disse: Quero dizer, se o Guildmaster não fosse estúpido, ele notaria instantaneamente algumas irregularidades nos eventos que aconteceram na boate, e quero dizer, há muitas coisas que não fazem sentido se você pensar sobre isso racionalmente. Sorrindo, eu preguiçosamente bocejei. Uau, você está certo. Depois de pensar um pouco, o mestre da guilda Lucious, Patrick Hyde, vai perceber instantaneamente que algo estava errado com os eventos que levaram seu filho a perder um braço. Acenando com a cabeça, Smausnak olhou curiosamente em minha direção. Se ele percebesse isso, isso não significaria que seu plano falhou. Tac. Movendo minha rainha algumas casas na diagonal, eu sorri. Falhar? Não, é exatamente isso que eu espero que aconteça. Vitor, pare tudo o que você está fazendo. Franzindo a testa, depois de algumas horas de reflexão profunda, Patrick percebeu que algo não batia com o relatório que recebeu do incidente. Ele havia deixado suas emoções tomarem conta dele. Por causa do quanto ele amava seu filho, assim que soube do que havia acontecido com ele, ele imediatamente mobilizou a guilda para participar de uma guerra de guildas. Ele nem checou todos os detalhes da situação. Algo simplesmente não se encaixa nessa história e o herdeiro da espada de luz não deveria ser tão impulsivo. Quanto mais Patrick pensava nisso, mais a história não batia. Não havia como, o filho do atual mestre da guilda da espada de luz seria impulsivo o suficiente para de repente recorrer à remoção do membro de um herdeiro direto de outra guilda de ouro. Não. Ele era uma elite treinada desde o nascimento. Não havia como ele ser irresponsável a ponto de procurar ativamente lutar contra toda a guilda diretamente. Sim, isso definitivamente não batia. Como ambos eram herdeiros de guildas com classificação de ouro, obviamente deveriam saber quando atacar e quando recuar. Virando-se para Vitor, que usava o mesmo terno cinza de antes, Patrick ordenou: Vitor, peça a alguém para coletar todos os relatórios sobre o incidente. De testemunhas oculares a câmeras e qualquer coisa que possa ser útil para ter uma ideia melhor do que aconteceu. Ele ia dar uma olhada real no que tinha acontecido. Se ele visse algo remotamente suspeito, ele imediatamente chegaria ao fundo disso. Ele não ia deixar alguém que machucou seu filho escapar impune. Guildmaster, tudo sobre o incidente está aqui. 30 minutos após emitir a ordem, Vitor caminhou ao lado de Patrick e entregou-lhe um tablet. Obrigado. Pegando o tablet, Patrick examinou os arquivos e inúmeras filmagens. Enquanto ele examinava os arquivos, a expressão de Patrick mudava de tempos em tempos. Clique. Logo, depois de revisar os dados por mais ou menos uma hora, ele desligou a mesa e disse solenemente: Provavelmente, alguém está tentando instigar um conflito entre nós. O que? Parado ao lado de Patrick, Vitor não pôde deixar de exclamar de surpresa. Você está falando sério? Acenando solenemente com a cabeça, Patrick colocou o tablet em sua mesa. Sim. Então precisamos relatar isso à espada de luz, talvez eles saibam algo sobre a situação.
Congelando meia frase, as sobrancelhas de Vitor se contraíram quando ele se lembrou de algo. Na verdade, agora que me lembro, e lembro de ouvir que o jovem mestre Jacob, em sua raiva, usou o artefato que você deu a ele e quase aleijou Nolan. Neste momento, de acordo com os relatórios, ele está acamado sem sinais de acordar. Sem dizer uma palavra, Patrick mergulhou em pensamentos profundos. Parece que ambos os lados sofreram perdas. Seu filho perdeu um braço, enquanto Nolan, o herdeiro da espada de luz, também parecia ter sido gravemente ferido. Se Zack Valdeu, o atual líder da guilda Sword of Light, não tivesse enlouquecido, ele também teria chegado à mesma conclusão que ele. Alguém instigou o conflito. Chegando a essa conclusão, a aura de Patrick se intensificou. Agora, estou realmente curioso para saber quem é ousado o suficiente para mexer com duas guildas de ouro. Olhando para Vitor, com uma voz profunda, Patrick ordenou: pegue todas as evidências de vídeo do conflito e analise quadro a quadro, não perca nada. Desde que algo pareça suspeito, informe-me imediatamente. Definitivamente pode haver algo que esquecemos. Assentindo com a cabeça, Vitor pegou o tablet e saiu do escritório. Como quiser. Capítulo 94 Quando tudo se encaixa 7. Bater. 30 minutos depois que Vitor saiu, Patrick ouviu alguém bater em sua porta. Entre. Entrando na sala, Vitor curvou-se ligeiramente e disse: mestre da guilda, de acordo com suas ordens, examinamos todas as imagens da câmera da noite em que o incidente aconteceu. Fazendo uma pausa, olhando Patrick diretamente nos olhos, Vitor disse solenemente: encontramos algo. Acenando com a cabeça, Patrick falou: mostre-me. Tocando na função holográfica do tablet, um vídeo 3D foi reproduzido na frente de Patrick. O ângulo da câmera apontou para uma área de estacionamento bastante isolada perto da boate. Apontando para o vídeo, Vitor disse: em uma das câmeras de vídeo, conseguimos flagrar um indivíduo suspeito saindo do local logo após o início da luta. O mais interessante sobre esse indivíduo é que ele estava usando uma máscara de pele. Franzindo a testa, Patrick não pôde deixar de olhar para Vitor quando ele perguntou: uma máscara de pele? Isso é realmente suspeito. Você conseguiu descobrir a identidade dele. Agora, ele realmente não se importava com os detalhes. Ele só queria encontrar o cara responsável por aleijar seu filho. Acenando com a cabeça, usando a função holográfica do tablet, um perfil apareceu diante de Patrick. Conseguimos identificar a identidade do mascarado responsável por tomar o braço do jovem patrão. Com referência ao banco de dados do sistema, conseguimos identificar o homem como Patrick Mar. Atualmente, ele trabalha como gerente de uma construtora não muito longe daqui. Fora isso, não houve descobertas notáveis e cavamos mais e conseguimos encontrar uma informação crucial. Parando um pouco, Vitor olhou para Patrick e disse lentamente: a empresa para a qual ele trabalha atualmente é uma subsidiária da Ira de Bull. Balançando a cabeça de vez em quando enquanto ouvia Vitor falar, parando por um momento como se algo clicasse dentro de sua mente, Patrick caiu em pensamentos profundos. Ira de Touro e entendo. Repetindo o nome algumas vezes, um traço de sorriso apareceu em seu rosto. Isso realmente parecia suspeito. A Ira de Bull. Se Patrick pensasse sobre isso, a guilda que mais se beneficiaria da luta Luxiols contra a Espada de Luz definitivamente seriam eles. Eles também eram uma guilda de ouro e, em comparação com as outras guildas de ouro nas proximidades, eram os que estavam mais próximos de Sword of Light e Luxiols. Além disso, tanto Luxiols quanto Sword of Light tiveram conflitos com Bullsvrat. Eu vejo. Enquanto seus pensamentos paravam ali, a carranca em suas sobrancelhas se aprofundou. Seus instintos lhe diziam que Bullsvrat eram de fato os responsáveis por instigar os conflitos entre a Espada de Luz e eles. No entanto, ele não tinha provas suficientes.
Só porque o culpado trabalhava para uma subsidiária que estava sob o controle da Busvrat não significava que eles estavam realmente trabalhando para eles. Eles poderiam muito bem ser mercenários contratados disfarçados. Isso significaria que isso foi planejado por outra pessoa e que eles estavam tentando insinuar que Busvrat estava por trás disso. Quem é? Quanto mais Patrick pensava nisso, mais perguntas surgiam em sua mente. Apenas quem? Se ao menos ele tivesse mais provas. Bater. Bater. Tirando Patrick de seus pensamentos foi o som de alguém batendo na porta. Recuperando seu porte geralmente frio, Patrick disse friamente: Entre. Abrindo a porta, vestindo um terno preto, um indivíduo entrou. Mestre, recebemos outro relatório. Tac. O que você fez com os 2 caras que trouxe aqui da última vez? Parando por um momento, minha mão congelou por uma fração de segundo. Levei alguns segundos para entender do que Smausnak estava falando. Isso mesmo, Smausnak foi quem me ajudou a carregar os corpos dos 2 indivíduos que conheci na casa de Ryan. Eles? Acenando com a cabeça, Smausnak perguntou mais uma vez. Sim, o que você fez com eles? Sobre isso, eles meio que escaparam. Sim. Eles escaparam. Quando voltei de minha viagem à casa de Ryan, levei-os para um depósito relativamente isolado e os amarrei com uma corda. Eu queria interrogá-los e tudo mais, mas... Bem, eu tive que ir ao banheiro. Quando voltei, eles já tinham ido embora. Muito negligente da minha parte. Enquanto eu contava o que havia acontecido, notando o rosto escurecido de Smausnak, tossi de vergonha. Obviamente não os deixei ir tão facilmente, e estou confiante em relação às minhas habilidades de amarrar nós, e honestamente, tentei muito procurá-los. 10 minutos depois, tive que desistir quando realmente não poderia encontrá-los. Bam! Batendo meu punho contra a mesa, eu cuspi com raiva. Caramba, como pude ser tão negligente? Suspirando, Smausnak balançou a cabeça enquanto dizia. Suspiro, sua atuação é realmente terrível. Arregalando meus olhos, um olhar magoado apareceu em meu rosto. Limpando o canto do olho, respondi com um tom ofendido. Do que você está falando? Por que você está vindo para mim desse jeito, Smausnak? Como você pode me menosprezar assim? Tac. Balançando a cabeça, movendo um peão, Smausnak gesticulou para eu mover. Sua vez. Bufando, eu respondi. HMPH, você mudar de assunto não vai mudar o fato de que estou chateado. Vitor, entre em contato com o mestre da Guilda da Espada de Luz. Como quiser. Com as mãos entrelaçadas atrás das costas, Patrick olhou para a janela de seu escritório. E pensar que a ira de Bull era tão audaciosa e ambiciosa o suficiente para pensar que eles poderiam jogar o Papa-Figo sem serem pegos. Que audacioso mesmo! Sorrindo, Patrick não pôde deixar de pensar consigo mesmo. Seu plano poderia ter dado certo se não fosse pelo fato de que eles foram negligentes. Momentos antes, ele recebeu um relatório detalhando o fato de que 2 de seus subordinados haviam acabado de voltar gravemente feridos. Depois de curá-los, eles instantaneamente contaram tudo o que havia acontecido. De como eles estavam tentando recrutar Ryan, de repente se encontrando em uma emboscada e como eles escaparam milagrosamente. Na maioria das vezes, Patrick não se importava e no entanto, uma certa seção do relatório intrigou. Eu vi que o agressor tinha uma insígnia de um touro com uma cruz dentro das mangas. Touro com uma cruz. Essa era a insígnia de Busvrat. A partir daí, Patrick leu o relatório com mais seriedade e teve uma ideia melhor do que havia acontecido. Aparentemente, alguém usando a insígnia Busvrat os impediu de recrutar o garoto que eles tinham um leve interesse. Embora não tenha provado que Busvrat foi o responsável pelo conflito, foi o suficiente para Patrick. Ele não acreditava em coincidências.
Ele já havia enviado a informação para a Espada de Luz e agora era hora de esperar. Ele definitivamente os fará pagar pelo que fizeram. Tac. Movendo uma das peças de xadrez no tabuleiro, Smausnak não pôde deixar de perguntar. Então basicamente você redirecionou tudo o que fez para Busvrat? Tac. Acenando com a cabeça em confirmação, movi outra das minhas peças de xadrez. Olhando para o tabuleiro, além de algumas peças, quase tudo havia sumido. Sim, bastante. Franzindo a testa, Smausnak perguntou. Por que a ira de Bu? De todas as guildas que ele escolheu usar como bode expiatório, por que Busvrat? Ele estava genuinamente curioso. Sorrindo, enquanto esperava que Smausnak fizesse um movimento, eu disse. Existem várias razões pelas quais escolhi a ira de Bu, e geograficamente, eles são a guilda mais próxima depois de Sword of Light e Lucious. Eles guardam rancor de Lucious e Sword of Light. Eles são famosos por serem autoritários e pegarem o que quiserem. Parando um pouco, meus olhos se estreitaram. Mas de todas as razões, o mais importante de todos os pontos que acabei de listar é que eles também mostraram interesse em Ryan. E você não toca no que eu já coloquei meus olhos. Ah! Acenando com a cabeça, Smausnak entendeu um pouco. Além do último ponto, tudo o que ele disse foi razoável. Seja geograficamente, em termos de reputação e relacionamento, Busvrat era a guilda ideal para colocar a culpa. Disso ele não discordava. Enquanto seus pensamentos paravam ali, Smausnak não pôde deixar de ficar impressionado. O nível de detalhamento do projeto foi algo que até ele, que já viu muito, não pôde deixar de se impressionar. Tac. Colocando sua peça no chão, Smausnak perguntou. Posso te fazer mais uma pergunta? Vá em frente. O que acontece depois que Sword of Light e Lucious vencem Busvrat? Eles não vão apenas focar sua atenção em Ryan então? Ouvindo as perguntas de Smausnak, um sorriso apareceu em meus lábios. Balançando a cabeça, eu ri. Você esqueceu algo, Smausnak. Pausando, eu disse lentamente. A ganância humana não tem limites. Mesmo que Sword of Light e Lucious vençam, você não esqueceu que ambos os herdeiros estão gravemente feridos, certo? Balançando a cabeça, Smausnak disse. Não. Vendo que ele estava me seguindo, continuei. A aliança é apenas temporária, no momento em que ambas as guildas engolirem Busvrat e logo ambas estarão na garganta uma da outra lutando pelo pouco que resta de Busvrat como uma desculpa para enfraquecer uma a outra. Embora aparentemente fosse uma aliança, foi apenas uma aliança feita por conveniência. Assim que Busvrat estiver fora de cena, eles imediatamente lutarão um contra o outro. Então, não importa quem vença, eles estariam tão ocupados lutando entre si que anos já teriam se passado. E durante o tempo em que eles estavam brigando, Ryan já teria sido esquecido por eles. No final, o que eu fiz foi algo que inevitavelmente teria acontecido em um futuro próximo, independentemente da minha interferência. Jim. Parando-me no meio da frase, meu telefone tocou. Assim que o fiz, um sorriso apareceu em meu rosto. Ah, finalmente! Verificando meu telefone e confirmando que era realmente a mensagem que eu estava procurando, meu sorriso se aprofundou. Sword of Light e Lucious declararam guerra conjuntamente contra Busvrat. Tac. Movendo minha rainha diagonalmente para o Rei Preto, eu disse. Cheque mate. Fim do jogo. As brancas venceram. Olhando para o tabuleiro de xadrez que exibia o grande sinal "ou você vai", não pude deixar de olhar para Smausnak e dizer: Ah, você não adora quando tudo se encaixa? Capítulo 95, Retorno 1. Atualmente, falando sobre o Distrito do Norte, Sword of Light e Lucious, duas grandes guildas de ouro, declararam oficialmente uma guerra de guildas contra Busvrat. Embora o motivo da guerra repentina seja desconhecido, fontes dizem que tem a ver com os herdeiros de ambos os respectivos Gu. Clique.
Desligando a TV, sentando-me preguiçosamente na minha cadeira, olhei para Smausnak. Smausnak, como está indo o mercado de ações? Com os olhos grudados em dois grandes monitores cheios de números, Smausnak respondeu apaticamente. Exatamente como você previu, as ações da Bullsvrat caíram fortemente. MHHH, tudo bem. Inclinando-me para trás na minha cadeira, eu preguiçosamente acenei com a cabeça. Antes de tudo o que aconteceu, usando todo o dinheiro que me restava, vendi as ações da Bullsvrat. Sabendo que suas ações iriam despencar uma vez que Lucius e Sword of Light declarassem oficialmente uma guerra de guilda contra eles, eu encurtei suas ações. E com isso, resolvi meu problema de dinheiro. Portanto, não apenas resolvi os problemas com Ryan, mas agora também resolvi a situação financeira que estava me incomodando na última semana. Com apenas um movimento, consegui resolver dois dos problemas que vinham me incomodando ultimamente. Como diz o ditado, 2 pássaros com uma cajadada só. E honestamente, não poderia estar mais contente com o resultado. Embora eu tenha que apontar o fato de que o que fiz foi definitivamente ilegal. Sim. Bem, desde que eu não seja pego. Você não é culpado até que se prove o contrário. Vou ficar com esse raciocínio por enquanto. Agora que você resolveu Lucius, que tal Ryan? Ele? Sim. Pensando por um momento, eu semicerrei meus olhos e preguiçosamente respondi. Nada realmente, e só esperamos eles ligarem. Tirando os olhos dos monitores, Smausnak franziu a testa enquanto olhava em minha direção. Espere, você acabou de passar por todo esse trabalho para se livrar de Lucius das costas de Ryan, e logo após resolver tudo você de repente começa a se tornar passivo? O quê? Olhando seriamente para Smausnak, eu balancei a cabeça. Bastante. Quero dizer, não é que eu estava sendo passivo. É que eu estava tão confiante no que propus. Qualquer um com uma mente sã sem dúvida concordaria com os termos que propus e quero dizer, os termos que propus eram bons demais para serem recusados. Não só incluí uma grande soma de dinheiro como salário para Ryan, como também incluí benefícios adicionais, como horas de trabalho curtas e moradia gratuita. O que mais você poderia pedir? Na verdade, e olhando para trás nos termos que propus, meu coração não pôde deixar de começar a sangrar. Para um garoto de 12 anos, eu realmente exagerei. Mas não me arrependo. Valeu a pena o investimento. Ah, espere, e se eles pensassem que era uma farsa? Oh, merda! Lembrando o fato de que meu grupo de mercenários era apenas classificado sem missões ou realizações em seu nome, lentamente comecei a franzir a testa. Sim, agora que pensei nisso com cuidado, sem dúvida eles podem assumir que isso pode ser uma farsa. Pensando até agora, meu rosto não pôde deixar de escurecer. Eu calculei mal. Suspirar. Olhando para o meu rosto em constante mudança, Smausnak não pôde deixar de suspirar. Eu nem vou perguntar por que seu rosto está parecendo assim, e meus instintos estão me dizendo para ignorá-lo completamente. Pausando, olhando para o relógio, Smausnak não pôde deixar de dizer. De qualquer forma, você não deveria estar voltando para casa? Eu por quê? Tirando-me dos meus pensamentos, eu fiz uma careta enquanto olhava para Smausnak em confusão. Por que eu voltaria para casa agora? Ele queria que eu fosse embora? Revirando os olhos e suspirando mais uma vez, Smausnak disse. Você não tem que voltar para a fechadura hoje? Asterisco 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 asterisco. Ban. Lançando o máximo de xingamentos que pude reunir, rapidamente arrumei tudo o que pude encontrar na minha mesa e corri. O fato de que hoje era o dia em que eu deveria voltar para o lock me passou completamente pela cabeça. Eu fui descuidado. Certo. Parando logo antes da entrada do prédio, enquanto meus pés corriam no lugar, olhando para Smausnak eu lembrei. Antes de sair, certifique-se de entrar em contato com Leopold.
Já que ganhamos dinheiro suficiente com essa provação, contratá-lo não deve ser um problema. Enquanto isso, já que estamos na mesma escola, vou cuidar de recrutar Ava, então concentre-se em recrutá-lo. Voltando sua atenção para os monitores, Smausnak acenou com a cabeça. Nele. Tudo bem, acho que já disse o suficiente, tenho que ir, entre em contato comigo se precisar de alguma coisa. Sem esperar pela resposta de Smausnak, corri para fora do prédio. Minha família provavelmente já estava esperando na estação de trem. Não podia perder mais tempo. Ren, se apresse ou você vai perder o trem. Comi. Correndo em direção à plataforma do trem, ouvi o grito de minha mãe vindo do outro lado de onde eu estava, perto do trem aéreo que eu deveria embarcar. Uf, eu consegui. Chegando rapidamente em frente às portas do trem, com os braços sobre os joelhos, respirei pesadamente. Aproximando-se de mim, com Nola nos braços, minha mãe perguntou. Ren, por que você está tão atrasado? Uf, nada realmente, eu só estava ocupado com o trabalho e outras coisas. Trabalhar? Ah, bem com a subsidiária e outras coisas. Eu não estava mentindo. Por estar tão ocupado lidando com as coisas dos mercenários, esqueci completamente o fato de que hoje estava voltando para a fechadura. Meu feriado de um mês finalmente acabou. Bem, chamá-lo de feriado seria um exagero, já que eu estava ocupado quase todos os dias com o grupo de mercenários e outras coisas. Nenhuma vez eu descansei adequadamente. Bom trabalho. Acenando com a cabeça, meu pai sorriu em apreciação. Ele estava feliz porque eu, seu filho, estava levando a sério o que ele havia dito. Suspiro, tudo bem, mas não exagere. Entendendo um pouco a essência do que havia acontecido, minha mãe suspirou impotente. Colocando Nola no chão e estendendo os braços em minha direção, ela disse. Dá um abraço. Tudo bem. Sorrindo, eu caminhei para frente e abracei a todos. Isso continuou por um minuto sólido enquanto ele se recusava a me libertar de suas garras. Bip. 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 Ah, é hora de eu ir. Ao ouvir os bips vindos do trem, sinalizando que estava para partir, finalmente me livrei de seus abraços. Entrando no trem, olhei mais uma vez para minha família. Sorrindo enquanto olhava para eles acenando alegremente para mim, não pude deixar de sentir meu coração esquentar. Um mês. Apesar de curto, não pude deixar de sentir um vínculo enquanto olhava para eles. A maioria das emoções provavelmente veio do Ren anterior, mas tive a sensação de que uma parte também era minha. Enquanto eu olhava para eles, a imagem da minha família anterior começou a se sobrepor à deles. Um leve sorriso surgiu em meus lábios. Obrigado por tudo. Tchau, grande Bodar. Olhando para Nola, que estava acenando para mim com uma cara triste, eu sorri. Agachando-me até a altura dela, não pude deixar de dizer. Nola, tente dizer meu nome. Não irmão mais velho, mas Ren. Agora que eu estava indo embora e provavelmente não iria vê-la por um tempo, eu queria que ela me chamasse pelo meu nome pelo menos uma vez. Ela sempre se referiu a mim como irmão mais velho, mas nunca me chamou pelo meu nome. É o irmão mais velho Ren, diga. Grande Bodar RRNHH. Acenando com a cabeça, Nola tentou dizer isso, mas no meio do caminho, seu rosto não pôde deixar de se contorcer porque ela não conseguia pronunciar o R. Vendo sua luta, balançando a cabeça calmamente, eu lentamente repeti meu nome. Repita comigo R-I-N. Bem. Instantaneamente meu sorriso congelou. Meu corpo tremeu junto com meu sorriso. Com a voz mais gentil que pude reunir, eu disse cuidadosamente. N Nola, é Ren com um R, não se esqueça do Roca, hein? Clã. Antes que eu pudesse terminar, as portas do trem começaram a se fechar, me deixando em pânico. Não, eu não posso ter isso. Malditas portas, não fechem agora.
Bam! 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 Em desespero, comecei a bater na porta enquanto olhava para Nola, que sorria alegremente e acenava para mim. Através da abertura das portas fechadas, eu gritei. Nola! É com um R, não se esqueça do R. Na verdade, qualquer coisa que não seja bem também está bem. Acenando, Nola sorriu e disse. Tchau, irmãozinho bem. Clã. Destino, bloqueio do Distrito Central. Bam. 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 Batendo na porta com todas as minhas forças, gritei enquanto o trem lentamente ganhava velocidade. Nonono, Nola não. Não. No. Ei, você pode falar baixo? Você não vê que tem outras pessoas aqui? Bem quando eu estava no meio do meu desespero, uma voz irritada ressoou na parte de trás do trem. Levantando-se, uma linda jovem com cabelo ruivo curto olhou em minha direção. Eu estava tentando dormir quando seus gritos de repente cessaram e Cale a boca, senhora, eu estou em uma vida e morte e Quando estávamos prestes a gritar um com o outro, virando-nos e vendo o rosto um do outro, nós congelamos. Depois de alguns segundos de silêncio, não pude deixar de quebrar o silêncio. Ah, e por quê? Por que diabos Emma estava parada na minha frente?